Pode dar continuidade? Claro, qual era o próximo tópico que eu O me próximo perdi? tópico é Northern Abbey, que se chama a Ah, websérie de Kate Morland Chronicles. exatamente. Northanger Abbey tem duas webséries. As duas estão completas. Uau! Uma se chama Northbound, que ela parece ser bem legal. Eu vi só alguns episódios, mas é sobre a Catherine que vai se mudar para Nova York e está super animada por essa mudança. E tem uma de 2016, que o nome dela é Kate Morland Chronicles, né? Que seria as crônicas de Kate Morland. Aham. E ela é super interessante. Ela é super, sabe assim, bem produzidinha, bem bonitinha de assistir. Você vê que teve um pouco mais de zelo da produção. Uhum. E ela basicamente, ela é diferente quando a Kate, ela quer ser jornalista e ela é contratada para trabalhar numa grande revista. Ela vai ser, a chefe dela é a Mrs. Ellen, né? Uhum. E ela é fã de uma série gótica e essa série de TV gótica, o ator principal é Henry Tilney. Ah, Então, é, então a diferença é que não é a história que a gente conhece da abadia de Northanger, que a Catherine vai para um local e conhece o Henry Tilney lá. sim. Ela já é apaixonada por ele desde a adolescência. Ela é Legal. obcecada com ele e ela começa a se ver na posição de precisar entrevistá-lo, porque agora, né, ela trabalha para a revista e ela fica naquela ansiedade de como ela vai encontrar o grande crush da vida dela. E é muito bonitinha. Eu adoro essa websérie. Essa sua Agora, fala da Catherine na expectativa de entrevistar, me lembro que há 1000 anos atrás, quando existia o Menudo, eu tinha um álbum de figurinhas que tinha uma seção para você escrever assim, qual que você mais gosta? Se você pudesse, você iria com ele para onde e tal. E eu tinha 10 anos de idade e eu escrevi assim, Paris ou França, como se fossem lugares diferentes. E ainda escolhi lá, nem lembro qual que foi. A minha mãe falou assim: minha filha, se você tiver a oportunidade de encontrar com esse rapaz, você vai ficar mudo, você não vai conseguir falar nada. Que história é essa de Paris, França? Então, eu me sinto uma Catherine Morland, né? Voltando lá no lá dos anos 80, com essa. Imagina, gente, a pressão você ter um ator que você é fã e você tem que entrevistar a imagina. Bridget Jones quando entrevistam o Mr. Sim! Darcy, né? Nossa, essa cena é hilária. Olha as pontes que a gente consegue fazer, né? Eu trouxe até menudo para essa É, live. foi longe. Agora, o legal é que essa grande fanfic, né, de Kate Morland começou mesmo como uma fanfic. Como eu consegui acompanhar desde quando ela estava sendo produzida até ela ir ao ar, Uhum. eu consegui entrevistar as criadoras da história Oh, que legal, e ela é, como é que tá é? no No seu blog? YouTube. Ah, tá no YouTube. Que Tá no máximo! YouTube, no Link, Fantástico link, Mundo de link, Jane link, Austen. por favor, please. Vou passar. E aí ela explica, né, que tipo, foi uma situação que aconteceu com ela, de tipo, se ver precisando manter uma postura profissional e entrevistando uma pessoa que era crush da adolescência dela, e aí ela começou a fazer conexões com a Abadia. Já pensou se a gente fizesse uma história assim? As amigas foram dando força e acabou virando uma fanfic que depois elas trouxeram essa ideia de construir uma websérie. E é Uhum. muito fofinha a história. Eu adoro, Eu acho adoro que a mesmo. Catherine é uma querida, assim, né? Pelo menos para mim. Eu gosto muito da inocência dela e do processo, do mesmo de crescimento. E mostra também o quanto a gente pode ser imaginativo por meio da leitura, né? Pelos livros. Apesar de ali ter um pouco de exagero, que a Jane Austen colocou ela com um pouco afetada, aliás, bem afetada pelos livros, né? Mas também era uma discussão da época sobre a influência da literatura no comportamento feminino, né? Então tinha restrições, enfim. É uma coisa que a gente, como eu falei com o Fábio de segunda-feira,
Ele foi falar assim, não, como é que eu falo isso? Não, pode falar que as mulheres eram consideradas incapazes de administrar dinheiro, porque não estudavam, ele todo receioso, mas a gente passou por essas restrições todas, né? E, enfim, são discussões que não cabem aqui nesse momento. O próximo tópico é From Mansfield with Love, que seria uma websérie de Mansfield Park. E aí você deixou por último, mas ela não é a menos importante. Talvez o livro, eu acho que existe uma incompreensão aqui no Brasil com relação ao livro, com as adaptações. Mansfield Park de 2007 tem atores, vamos dizer, esteticamente mais bonitos do que as outras adaptações que eu já vi, né? Mas não sei se isso conta. Uma parte do público conta sim, né? E a gente também tem que levar em consideração, agora eu estou fazendo um parênteses. Por que Mansfield Park não é tão apreciado? Acho que é porque ele não é conhecido. Porque até em outras pesquisas, inclusive na minha, de doutorado, eu cheguei à conclusão, por meio de dados estatísticos, que as pessoas elas chegam até Jane Austen por meio de filmes e séries de televisão. Mas, se a gente levar em consideração que muita gente nem sabe o que é BBC, né? Assim, acha que é um canal só de notícias, ele vai ter acesso a Jane Austen pelo cinema. E Mansfield Park nunca foi ao cinema, né? Aliás, tem Palácio das Ilusões. Foi, Palácio das Ilusões. Não chegou aqui não, porque eu estava viva lá nos anos 90 e já conhecia Jane Austen. Não chegou aqui, ainda mais com esse título, Palácio das Ilusões. Meio dramático, né? Também é uma adaptação muito curiosa, porque aborda a questão da escravidão e da sexualidade dos personagens, e as pessoas, não quero ver isso não é Jane Austen. Como se para existir uma Jane Austen, os pais dela esperam que se amar. Vamos ser bem cautelosos aqui nas palavras, né? Mas enfim, voltando ao Mansfield Park, que a gente deixou por último, o que tem nessa websérie? Você tem ideia, assim, de cabeça, quantos capítulos? Eu tô anotando tudo aqui. Tá. Eu anotei o número de capítulos, são 99 episódios. Tô fazendo uma cola do que você tá falando. E o meu tá tudo no meu caderninho Jane aqui, tá? Ele tem 99 episódios, mas assim como as outras, assim como as outras que trazem esse elemento, né, transmídia, eles também fizeram alguns episódios interativos de perguntas e respostas. Então, quando você vai olhar a playlist completa, tem mais de 100, eu acho que tem 106 mais ou menos. E tem um episódio especial que ele não conta como episódio, que eles sempre numeram, né? Sim. Que é, para mim, uma parte assim, bem especial dessa websérie. É a única websérie de Mansfield Park, mas, nossa, ela cumpriu muito a missão dela, porque é uma das minhas preferidas. Uhum. Um episódio diferente é o trailer de Lover's Vows. E em Mansfield Park, no livro, essa é a peça que os personagens resolvem encenar dentro de casa. E é toda uma questão, né, ao redor dessa peça, porque ela, para a época, seria considerada imprópria. Uhum. E é toda aquela questão de eles estarem querendo fazer aquela encenação dentro de casa, a Fanny não aprova, o Edmund não aprova também, mas depois ele vai lá e faz. E tem toda aquela coisa, né? Uhum. Na From Mansfield with Love, na verdade, o Tom e o amigo dele, né, que é aquele mais teatral no livro, na websérie, eles querem seguir carreira no cinema. E aí eles ficam achando que são artistas e que vão fazer um filme independente. Uhum. E a Fanny, ela não se junta à empreitada, não é nem por ser nada impróprio, não. É porque ela acha tudo muito ridículo. Ela tá vendo que aquilo ali não vai dar certo. Que eles são, sabe, assim, dizendo que vão fazer a coisa mais revolucionária do mundo. E aí tem um episódio especial que é o trailer desse filme, Lover's Vow, que eles estão filmando lá e todo mundo acaba concordando em atuar. E é uma das coisas mais hilárias que eu já vi, porque é muito bom, muito bom. Você vê que eles tentaram fazer um filme tosco,
que é muito engraçado. Uhum. Então, eu adoro essa série. Ela foi... quase todas essas webséries do universo de Jane Austen, elas são produzidas por americanos nos Estados Unidos, né? Uhum. The Lizzie Bennet Diaries começou a galera que mora na Califórnia e muita gente de várias regiões dos Estados Unidos tentaram fazer também as suas adaptações em websérie. Uhum. O diferencial de Mansfield Park é porque ela é britânica, Ah, é, é um grupo de universitários do Reino Unido. Eu não sei dizer ao certo se eles fizeram como algum trabalho acadêmico, mas são amigos da mesma universidade que se sim. juntaram para fazer. Você vê que ela é bem artesanal, ela não tem, né, assim, muitos recursos, você vê que é uma coisa assim feita de baixo custo, mas ela é muito boa. Eles não ficam só no quarto da Fanny, porque a ideia também é a Fanny estar contando a vida dela, Uhum. ao contrário das outras, porque tem toda essa questão também nas webséries. Você tem que justificar por que você está contando essa história. Por exemplo, a Lizzie, ela está fazendo um vlog e Uhum. na narrativa fica muito claro que ela fica preocupada com todo mundo estar vendo o que ela está contando sobre o Darcy. Será que um dia ele vai ver esse tipo de coisa? Uhum. Em Mansfield Park, na verdade, foi o irmão dela, o... Eita, como é o nome do irmão da Fanny, que agora eu não lembro, que é Nossa senhora. marinheiro. Oh, nossa, olha, finge que você não me perguntou, Enfim, porque eu traduzi Will, esse livro. Will. O nome dele é Will, agora eu lembrei. Foi o Will que deu uma câmera para ela, e como ele vai ficar longe dela no mar, né? Como ele está afastado dela, ele diz: ó, me grava para mim como é o teu dia a dia e fica me mandando os vídeos para eu não sentir tanta saudade sua. Ah, legal, bem Então, atual, né? é. E aí é uma coisa que, tipo, é como se a Fanny, lá no final se descobre que é como se a Fanny estivesse colocando no YouTube para mandar pro irmão dela, mas ela deixa público sem querer. Ah, gente, que legal. Então, é bem legal. Então, a maior parte da narrativa, ela tá dentro do quarto dela, porque Mansfield Park é o nome do hotel onde ela trabalha. A família Bertram é dona desse hotel e ela é camareira nesse hotel, né? Tipo, Entendi. a, a supervisora dela, que é a Norris, faz ela trabalhar muito e é super, enfim, Norris com ela. E a maior parte ela tá dentro do quarto, dizendo que tá cansada. Ela, no começo, ela é bem assim, você acha que ela até é depressiva às vezes. Uhum. Mas do meio pro fim, eles exploram muitas locações, sabe? Assim, Lovers Vows é toda ao ar livre. Nossa, Ah, gente, que Lovers legal. Vows é muito bom. Eu vou mandar só esse vídeo específico para você olhar. Tá. E eles fazem viagens para a cidade vizinha e levam os personagens para lá. É muito legalzinho. E a única observação que eu faço, que quem me escuta falar, eu sempre sou essa doida que fica falando dessa websérie para sempre, é que ela não tem legenda, ela é Uhum. toda em inglês, sem legenda. Talvez, de tanto que eu falo dela, talvez eu me proponha a fazer isso, de legendar. Sim. E ela tem, o sotaque deles é muito forte e às vezes a gente não entende. Tá Às vezes fazendo a muito gente... barulho, gente, porque aqui no meu bairro, os coletores de lixo, eles passam à noite. Então, vai ser esse barulho, que é bem aqui o point de coleta, é bem em frente ao meu prédio, sabe? Que eles juntam tudo. Enfim, não sei se fez algum efeito aí pra você, Thais. Eu não escutei não, quando você fez assim, eu Fiquei pensei que você gritando ali fora. estava... Enfim, também. Porque eu fiquei com receio, porque quando não é os cachorros, 3 Dobermans que tem aqui na frente, Nossa. são esses barulhos da rua, né? Mas você, desculpa, eu te cortei, meu Deus, eu fiquei com medo de não sair nada de caça, né? Parecendo uma feira, todo mundo gritando aqui e dali. Você estava falando sobre a adaptação From Mansfield with Love e estava dizendo sobre essa ambientação. Você falou de Love, aí a última coisa que eu me lembro foi Lovers Falls. Tá, que eles trouxeram Lover's Vows, em vez de ser a peça, que é do livro, né, de Mansfield Park, que eles ensinam em casa,
é uma tentativa de filmar, de fazer um filme independente. E aí é uma coisa que eles exploram mais espaços abertos na Uhum. série. Nessa Sim. websérie também você vê muito é, ela subindo as escadas, tentando mostrar outros ambientes do hotel. Eu acho que eles filmaram na própria universidade. Entendi. E aí é bem um ambiente assim que se assemelha mesmo a um ambiente de hotel, tem muita Uhum. escada, e eles brincam muito com essas diferentes ambientações. É diferente das outras webséries que são quase sempre a pessoa no seu quarto fazendo vlog e falando sempre do Uhum. mesmo lugar. E que mais que eu falo? Eu estava falando que ela é só em inglês, não tem legenda E ainda. Ela que é um. você É, vai incorporar, sim, a tradutora de legendas e vai fazer assim, né? é. São muitos Eu nem sei episódios. se eu consigo, porque tem umas partes que você nem entende, sabe? Porque tem muita. Eu acho que tem muita piada local, muita Entendi. coisa de lá que eu não entendo, e também tem muita coisa que eu perco no sotaque deles, que é muito Também. carregado, sabe? Uhum. Mas dá para entender, assim, quem tem um bom nível de inglês, eu acho que dá para ir uns Aham. 80%. O roteiro é muito bom mesmo. E outra peculiaridade dessa websérie, só para encerrar, é que ela não tem episódios tão curtinhos, né? Uhum. Então ela leva um pouco mais de tempo para você assistir, porque tipo, tem episódio que tem 5 minutos, tem episódio que fica nessa de ter 3 minutos até, mas tem Uhum. alguns episódios que levam 17 minutos, por exemplo. Então, eles levam o tempo que eles precisarem para explorar aquele período da narrativa, mas geralmente eu não me arrependi de assistir os episódios mais longos, porque é Uhum. realmente muito. Eles mergulharam muito bem no universo de Mansfield Park e nessa coisa de trazer para o século XXI, tanto que aquela grande queixa que a gente tem do leitor de hoje, que a Fanny aceitou ser a segunda opção Uhum. depois que o Edmund viu que a Mary não era uma pessoa confiável. No episódio que o Edmund vem se declarar para ela, ela dá um grande chega para lá nele e ela questiona, tipo, você acha que eu tô aqui para ser a sua segunda opção? Eu não tô aqui para isso. Eu Uhum. amo essa websérie. Entendi. E é curioso, né? Como existe esse questionamento hoje de segunda opção. Ô, gente, para você chegar a ser a primeira opção de alguém, você foi segunda opção, terceira, quinta, ou nem chegou a ser a opção de alguém, senão como é que você ia ser, né, a escolhida do seu parceiro ou escolhido da parceira? Enfim, olha, eu tô só falando de parceiro héteros, mas enfim, vocês entenderam, né? Sim, sim. Como que a gente ousa, né, entrar e aí colocam a Fanny Price numa posição um pouco melhor do que a gente vê no livro, de mais dona do próprio nariz a questionar, né? Eu não quero ser segunda opção, né? Bem curioso. Exatamente. Ô, Thaís, Exatamente. só pra Oh, gente não render muito, porque senão fica até cansativo para as pessoas assistirem, eu queria reiterar o meu agradecimento de você estar disponível para participar e outras vezes com outros tópicos que você desejar. Você pode até pegar uma live para falar de cada uma das webséries, que é assunto pra caramba. E no não dei mais, ideia. nossa, eu tô aqui, meu Deus, que vida, quantas vidas eu vou precisar ter para assistir isso tudo? Não dá, né? É muito complicado. E é porque dentro de mim tem uma costureira e uma bordadeira, sabe? Fora a minha profissão. Então, não dá para conciliar isso, não. Eu quero fazer tudo, mas não dá. Então, E só... Desculpa, pode falar. Não, tudo bem. Uma característica da websérie, para quem gosta do formato, né? Porque eu já indiquei para algumas pessoas que chegaram e disseram, nossa, mas que negócio sem graça. Aham. Então, né, vai de cada um. Mas para quem começa a se apegar, essa coisa de que o episódio é só 5 minutinhos é uma casca de banana, porque eu vi The Lizzie Bennet Diaries em pouquíssimo tempo. Eu lembro que eu entrava madrugada dentro, porque eu ficava via um episódio, aí não, o próximo é só 5 minutinhos, o que é que custa? Botava lá e, meu Deus, não, o Conta por próximo. alto. Fiz uma conta por alto aqui, são 100 episódios de 5 minutos, né? Aí eu arredondei de 6 minutos, dá 600 minutos, não é isso? 100 episódios vezes 6, 600 minutos dá o quê? 10 horas?
Dá para ver em 2 dias alguém, eu não lembro mais quem citou, que viu em 2 dias a Sim. live não, a websérie, né? The Lizzie Bennet Diaries. Mas eu gostaria que você confirmasse para nós os seus canais no Ah, Tumblr, sim. todas as formas de contactar você. Tá. Eu estou no Fantástico Mundo de Jane Austen. Tem o canal no YouTube com esse nome. A produção lá no canal no YouTube não está muito frequente, mas a gente sempre tem aqueles planos de voltar. Tem a referência lá, né? Que você está Sim, presente na internet, isso é legal. isso. Aí tem o Instagram, arroba, Mundo Jane Austen. Tem o Tumblr, que é mundojaneausten.tumblr.com. E também Uhum. tem no Facebook Fantástico Mundo de Jane Austen. Mas agora eu tô mais ativa mesmo no Instagram. Uhum. Sim, acho que todos nós, de um modo geral, né? Talvez para leituras um pouco mais de 3 linhas, eu ainda uso muito o blog e o Facebook para divulgação, né? Sim. Aqui, na minha pesquisa, a coleta foi em 2017, ainda assim, a maioria dos fãs brasileiros acessavam os grupos de Jane Austen pelo Facebook. Então, a gente espera que tenha longa vida Facebook, ao contrário do Orkut, né? Como foi lá onde começou. É, Verdade. no mais, eu queria te agradecer muito, porque essas parcerias estão dando certo já tem bastante tempo, né, Thaís? E É esteja verdade. convidada para quantas você quiser. Aí eu queria abrir um parênteses aqui para falar que a partir do dia 20 de maio, portanto, daqui a 4 semanas, as quartas-feiras serão dedicadas à hashtag Relendo Jane Austen. O que é isso? É um projeto que o Fabrício da Literafoco me convidou para ler, né, conhecer Jane Austen ou reler as obras da Jane Austen. Então a gente vai publicar hoje à noite o cronograma dos capítulos. O primeiro vai ser a razão e sensibilidade, razão e sentimento. E aí a gente vai encaixar entre maio e junho, até o final do mês de junho, os capítulos de razão e sensibilidade. Nós vamos fazer uma discussão toda quarta e vamos, né, dentro da Jane Austen Lives, que vai ser essa discussão, e segundas e sextas vão ser esses convidados que a gente está encaixando. E tem muita gente aí pela frente. Na sexta-feira, nós teremos a Carla Oliveira, que é a Carlinha para os mais íntimos. Carlinha eu conheço desde os 14, 15 anos, e ela vai falar sobre como foi conhecer Jane Austen na adolescência. E Carlinha hoje não mora mais no Brasil, mas tem um YouTube também, depois ela vai citar, né? Vai falar tudo direitinho. E tá lá, falando de Jane Austen há anos e foi impactada. Ela era meio que a nossa mascotinha a um determinado Ah, momento, né? Que ela começou tão jovem. Então, quando todo mundo fala, até minha filha falou assim: Ah, Carlinha, tá, eu sigo ela no Instagram. Ó, como assim? A minha filha hoje tem 17, nem me lembro dela ter referência da Carlinha, né? Mas enfim, acho que eu me estendi muito. E queria agradecer principalmente quem está online, quem já passou por aqui ou quem, né, permaneceu nessa live, porque a gente faz isso. Eu estou conversando com a Thaís, mas a gente faz isso também sabendo que tem outras pessoas participando, né? Tem outras pessoas interagindo com a gente por meio de perguntas, de curtidas, etc. A gente não está aqui por curtidas ou, né, reconhecimento nesse sentido, mas faz parte de saber que tem alguém do outro lado interagindo com a gente. Então, minha gratidão. Só recapitulando, a live do professor Fábio Reis ainda não está no ar no YouTube porque ela ficou muito pesada e quando eu fui, enfim, editar, ela perdeu a qualidade. Então, por isso que nós dividimos a live da Thaís hoje. No mais, thank you very much, Thaís. A gente se vê online. welcome. Um A beijo gente se para vê todos. online. Obrigada mais uma vez pelo espaço, por falar de Jane Austen para tanta gente assim. E lembrando, fique em casa, acredite na ciência e bora se cuidar. Exatamente. E quando for possível, a gente publica a lista enorme dos links para as webséries. Obrigada, Tudo gente. bem. Tchau, tchau. Tchau.